Nessa aula nós vamos continuar estudando operações lógicas e dessa vez a operação é conjunção. Lembrando que se você tem problema de lógica e quer sugerir, é só deixar aí nos comentários e para assistir outras aulas desse tema, é só acessar os links que eu deixo aí na descrição. O que vem a ser a conjunção, a operação de conjunção? Primeiro você precisa de duas proposições. Uma eu vou chamar de P e a outra eu vou chamar de Q. A conjunção da proposição P com a proposição Q é uma nova proposição que nós chamamos de P e Q. E nós vamos analisar o valor lógico dela. Aí eu já digo para você que o valor lógico é verdadeiro apenas quando ambas forem verdadeiras, mas nós vamos fazer uma análise mais detalhada do valor lógico. Aí na tela você também vê o símbolo para o operador lógico, que é esse V virado ao contrário, e a representação da conjunção, e nós lemos P e Q, é a última linha que você vê aí na tela. Ou então vamos fazer algumas considerações para que a gente possa fazer uma análise do valor lógico de uma conjunção. No primeiro exemplo, nós temos duas proposições. Para fazer conjunção você precisa de duas, e as duas são verdadeiras. O valor lógico de P é verdadeiro e o valor lógico de Q é verdadeiro. Então vamos ver um exemplo disso. Aqui nós vamos analisar a seguinte afirmação. Você disse, eu vou trabalhar e vou para a aula. Vou trabalhar e vou para a aula. Então você tem uma conjunção por causa da partícula I. Você tem uma conjunção. Então vamos analisar as duas proposições simples que você tem envolvidas aí. Nesse caso, como a proposição P, vou trabalhar, é verdadeira, nós estamos analisando o caso que ela é verdadeira, e também nós estamos analisando o caso que a segunda, vou para a aula, é verdadeira. Então você tem as duas verdadeiras. Você disse, eu vou trabalhar e vou para a aula. E você fez as duas coisas, já que as duas são verdadeiras. A grande pergunta é, você falou a verdade? Sim, você falou, porque você disse que ia trabalhar e você disse que ia para a aula e você fez as duas coisas. Então, você falou a verdade. Isso significa que o valor lógico da conjunção, nesse caso, quando as duas são verdadeiras, o valor lógico é verdadeiro. Um segundo caso é onde a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Então, aqui você de novo disse, vou trabalhar e vou para a aula. Mas aí o que aconteceu? Você foi trabalhar, aí em azul, a primeira proposição que eu chamei de P é verdadeira, e nesse segundo exemplo, a segunda proposição é falsa, está aí representada em vermelho, você não foi para a aula. A pergunta agora é, você falou a verdade? Se alguém perguntar, e aí, você foi trabalhar e foi para a aula? Não, você não fez isso. Você mentiu, você disse que ia trabalhar e ia para a aula, mas você não foi para a aula. Então, quando uma das duas é falsa, quando você não cumpre uma das duas, a condicional é considerada falsa. Então, se a primeira é verdadeira e a segunda é falsa, a condicional é falsa. Um terceiro exemplo é onde a primeira é falsa, a proposição P é falsa, e a segunda, que eu vou chamar de Q, é verdadeira. Novamente você disse, vou trabalhar e vou para a aula. E o que é que você fez? Você não foi trabalhar, mas você foi para a aula. E de novo vem a pergunta, você mentiu ou falou a verdade? Obviamente você mentiu, você disse que ia trabalhar e disse que ia para a aula, mas você infelizmente não foi trabalhar. Então, em lógica matemática, na operação de conjunção, se a primeira for falsa e a segunda for verdadeira, o valor lógico da proposição será, infelizmente, falso. Ou felizmente, depende do caso. E o último exemplo é quando você tem as duas proposições falsas, o valor lógico de P falso e o valor lógico de Q falso. Então você fez a seguinte afirmação, vou trabalhar e vou para a aula. E o que é que você fez? Você não fez nenhuma das duas coisas. Você não foi trabalhar, porque é falso, e você não foi para a aula, também falso. E aí a pergunta é, você mentiu? Aí não tem o que discutir, né? Com certeza mentiu duplamente. Então, quando você tem uma conjunção
onde as duas proposições são falsas, com muito mais força, a conjunção é falsa. Então, é assim que a gente faz a análise do valor lógico de uma conjunção. E aí você resume tudo isso numa tabela verdade. Só que agora você tem que ficar um pouquinho atento como é que é feita a construção dessa tabela. Por quê? Primeiro, você agora tem duas proposições simples, P e Q. E elas variam, como você viu, caso a caso. Então, você tem valores lógicos diferentes para cada uma. Você precisa analisar o P e você também precisa analisar o Q. Então, você precisa de duas colunas. Uma coluna para o P e uma coluna para o Q. E também você precisa de uma terceira coluna aí na tabela, que é para analisar a conjunção. Então, só vamos aqui reproduzir o que a gente viu na nossa análise. No primeiro exemplo, na primeira linha, quando as duas eram verdadeiras, a conjunção era verdadeira. No segundo exemplo, quando a primeira era falsa e a segunda era falsa, a conjunção era falsa. Isso acontece sempre que você tem a primeira verdadeira e a segunda falsa. No terceiro exemplo, nós analisamos um caso onde a primeira era falsa e a segunda era verdadeira. Nesse caso, a conjunção vai ser falsa. E no último exemplo, você tem a primeira falsa e a segunda também. Então, nesse caso, com toda certeza, a conjunção vai ser falsa. Então, é assim que você faz a análise lógica da operação de conjunção de duas variáveis proposicionais P e Q. Na próxima aula, a gente continua estudando operações lógicas.